Ei, mulher, você quer ser empoderada? Você perdeu o episódio anterior? Vai lá, assiste e vem para esse agora que nós vamos te dar várias dicas. Eu sou Clícia Quadros. Eu sou Bianca Coelho e nós estamos aqui com Juliane Vieira. Na verdade, nós continuamos aqui com Juliane Vieira, a empresária da beleza. Boa noite, Ju, Boa outra vez. noite, boa noite. E aí, que bom você aqui para a gente passar mais informação para essa mulherada linda, a Ju, que está contando a história dela nessa trajetória para chegar onde ela chegou hoje. Então vamos continuar. O que mais que você tem de novidade para a gente? Fala um pouquinho do que tem aparecido de novo na sua área. Eu quero fazer uma pergunta, Cli. Então faz. Ô, Ju, qual a diferença da técnica que a sua marca usa? O que oferece? Qual assim, é o diferencial? Isso. Se eu fosse falar em uma palavra, seria personificação. Hum. Essa seria a palavra. Agora, o que significa isso? A técnica, o método que nós utilizamos de micropigmentação hoje, que a gente chama de full face, né? Que entra todas as zonas do rosto, ele é personalizado para cada pessoa. Então, a gente vai entender a necessidade de cada um, vai entender a rotina, a vida, a harmonia do rosto. A gente vai fazer um estudo mesmo mais a fundo de cada pessoa para entregar um resultado que vai ficar médio e a longo prazo favorável para cada um. Ou seja, alinhamento de imagem. Eu falo que é alinhamento de imagem porque a gente vai estudar primeiro qual é a imagem que a pessoa quer passar para o mundo, como ela quer se expressar para o mundo, e aí nós vamos criar uma técnica que ela consiga se identificar. Seja na sobrancelha, seja na pálpebra, seja no lábio. Não um padrão que é imposto, é igual que ela viu da colega, é um copia e cola. Não, a gente primeiro entende, estuda a pele, estuda cada caso, e aí a gente cria um método que aquela cliente em si, ela vai se identificar no dia a dia dela, vai resolver a vida dela. E já chegou cliente assim, eu quero ficar desse jeito. E você faz uma prévia, né, para ela ver como que vai Sim, ficar. sim. E a hora que ela viu, tipo, não é isso que eu quero. Eu que não tá fugindo, não vai ficar bom. E ela mudar de ideia. Tem cliente que não sabe explicar o que ela quer. Hum. E aí onde entra a nossa expertise como profissional, e acaba sendo até psicóloga, né? Entra um pouco nessa parte de psicologia. Dentro da análise ali, dentro do alinhamento de expectativa, eu entender o que ela quer, porque às vezes ela tá falando uma coisa, mas na verdade ela quer Você dizer quer outra outra coisa. completamente diferente. Então, uma conversa antes do atendimento, que a gente chama de alinhamento de expectativa, é muito importante, porque é naquele momento que eu vou entender se ela tá falando que isso é preto ou para ela isso aqui é marrom. Uhum. Aham. Porque às vezes a cliente ela não sabe explicar o que ela não quer ou o que ela quer. Uhum. E aí na conversa eu vou trazendo ali, vou levando ela por um caminho que eu vou fazendo perguntas, com as respostas dela eu vou conseguindo identificar o que seria melhor. E aí eu vou trazendo para ela uma explicação. Se ela fala para mim, eu quero tal técnica e aquela técnica não se adequa à característica anatômica do rosto dela, então eu vou trazer uma explicação, como se eu estivesse dando uma aula para minha Aham. cliente e eu vou Uhum. explicar o porquê, não é simplesmente porque eu não quero fazer isso em você. Não, tem uma explicação do porquê isso não vai ser favorável, funcional, aplicando isso em você. Aí eu vou Uhum. trazer assuntos técnicos mesmo. Mostro figuras, mostro imagens, mostro ali artigos onde eu posso trazer essa clareza para ela, caso ela esteja com muita dúvida. E claro, em último caso, se a cliente ela realmente naquele momento ela não consegue entender, não tá bem, porque tem muito isso, né? Aquele Tem. dia nada do que você mostrar vai tá bom. Sabe aquele dia que você vai experimentar a roupa e nenhuma Nenhuma tá dá boa? certo. Mas é porque você não tá bem. E você tem esse Não é feeling? porque a roupa não tá boa, é porque você não tá bem. Aham. Sim, a gente acaba identificando, né? Com a experiência, a gente vai tendo mais esse tipo feeling aguçado. Aham. Então eu peço para marcar, agendar um outro horário pra gente conversar de novo. E você Espero passar. passa e você treina os seus colaboradores para
para isso também. Sim, e sim, é muito importante que cada um ali dentro, né, até mesmo da minha equipe ou as minhas alunas, elas tenham esse tipo de conhecimento, e não é somente fazer a técnica. Como eu falei no primeiro episódio, né, é gostar de pessoas. E se eu gosto de pessoas, eu preciso entender a dor dela. E se ela nem ela sabe explicar sobre a dor dela, de alguma forma eu tenho que identificar o que realmente vai ter menos chance dela não gostar. Não gostar. E aí a gente traz o quê? As técnicas mais sofisticadas, mais elegantes, com menos contraste, com menos marcações, que aí eu sei E que vai ser bom, aquela técnica vai ser boa para qualquer pessoa, independente do gosto dela. e hoje mudou muita coisa, né, porque eu sou da época, já entregando a minha idade aqui, que quando começou essa questão de micropigmentação, nem se usava micropigmentação, era outro nome que eles Maquiagem falavam, definitiva. definitiva. Lembra? Era aquela sobrancelha fininha, bem marcada, era aquele olho bem escuro e aquela boca que você só via o contorno. Hoje Era. não é mais assim, Não. né, é bem diferente a técnica utilizada, como é feito. Hoje a boca fica muito natural, né, tem até, técnicas que você usa para hidratar o lábio, não é? Até Você mesmo me para corrige homens, se eu estiver sim, falando errado, sim. né. Até mesmo para homens, eu sempre dou exemplo de homem. Então, quando alguém tem Homem dúvidas também se vai faz, ficar é. natural ou não, eu sempre chamo o meu esposo na sala, né? Vem aqui, É, Thiago. ele é Porque seu modelo, né. Ele é minha vitrine. ele tem o quê? Ele tem sobrancelha e lábio. E Ah, aí eu explico para a pessoa, e mesmo assim, se ela ficar na dúvida, eu chamo o meu marido para ela ver pessoalmente, porque a técnica hoje, quando é bem sucedida, ela tem que ficar imperceptível. Imperceptível. Ela é um detalhe, um acessório, mas ela não pode chamar atenção e acabar descaracterizando o natural. Claro, É tem quem goste, fantástico. né, tem gosto, tem cliente que: "Ah, eu quero acordar com o lábio bem marcado, como se tivesse um batom todo santo dia". Tem como fazer isso? Tem, Tem, mas, é mais elegante se ela não é quer agregar aconselhável. valor à imagem pessoal dela, né, então eu sempre tento buscar, eh, palavras e explicações que fazem a cliente entender que ela escolher algo mais sutil, mais delicado, vai rejuvenescer o rosto, vai valorizar mais e que dá certo em todo mundo. E uhum. aí a gente vai personalizar, mas dá certo em todo mundo, não tem erro. Agora Hoje eu tenho uma pergunta. pode fazer. O seu público, ele é feminino, mas você também atende homens. É misto, E sim. tem procura Tem, por parte dos tem, homens. tem. Eu tenho Olha, você cliente sabe que eu que não Eu sabia também que não homem fazia ia atrás ideia. eu tenho um disso. cliente que ele foi primeiro e depois Depois ele levou trouxe a a esposa e a esposa. filha. Não Gente. É, acredito. porque entra naquilo que eu falei, alinhamento de imagem. Então Uhum. eu tenho, por exemplo, um cliente que ele é certa idade ou a característica natural dele, ele fica com aquele aspecto de pálido. E se ele lida com o público, a Não, você tem que nossa ter uma imagem fisionomia, né? Passar diz uma muito. impressão, é. Tem até uma frase que eu adoro, que é assim, que ela diz assim: "O que você mostra ecoa tão alto que o que você fala poucos escutam". Nossa, sensacional. Não, e às vezes não precisa nem falar, dependendo do que você mostrar, né? Exatamente. É. Então, independente da profissão, a aparência física é a primeira impressão. Então, não interessa se você é um excelente profissional, se você não parece ser um excelente profissional, a primeira imagem é a que fica. Falou tudo. Então, a É. busca por alinhar a imagem pessoal, o rosto, a pele, ser saudável, bem cuidado, Que legal. agrega valor a É. qualquer profissão. Sim. Então, Ju, as pessoas acabam te procurando por uma questão de alinhamento de imagem, não mais só por estética. Sim, porque elas veem também o meu posicionamento na internet. Então, Uhum. como mentora, como palestrante, como eu também lido com esses assuntos comportamentais, de posicionamento, acabam que as clientes, eles querem também ter acesso a isso. Uhum. Querem conversar, quer trocar, quer ter uma troca de informação, porque você está em contato com pessoas que têm conhecimento, que viveram tem vivência, você acaba aprendendo, nem que seja Sim, em uma sim. conversa. Então eu percebo que muitas clientes, elas querem não só fazer a técnica, mas elas querem conversar comigo. Uhum. Elas querem trocar uma Vai informação, querem uma opinião.
É bem legal, Isso é porque bacana, porque a né? gente acaba, curando ali, ajudando várias dores, né, não só da imagem, mas várias dores. E a imagem é o pilar da autoconfiança. É muito difícil uma pessoa que é muito confiante em si, e Não ela não cuidar da uhum. imagem, do Uhum. corpo, da saúde Não se olhar física. e se sentir bela, Exato. né, Porque não sustenta, uma coisa não não condiz com a sustenta. outra. Como você diz que é tão boa naquilo, ou é tão, profissional, só que sua imagem não diz isso. Uhum. Mesma coisa de infelizmente É. é a verdade, a gente julga pela aparência, Uhum. um personal que é gordinho, Uhum. ou uma cabeleireira que tem o cabelo todo Mal 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 cuidado. cuidado, cuidado. não é? Então tem que sustentar. É, querendo ou não, você meio que vai na pessoa, porque se você olha para a pessoa e a pessoa está bem cuidada, automaticamente você já pensa, então ela vai cuidar bem. De Por mim. exemplo, você vai num dermatologista, você não vai num Isso, dermato que tem uma pele horrível, Ninguém né? iria te exatamente. procurar se você não fosse toda boazuda assim, porque você mexe com hormônio, modulação Então, hormonal. Exatamente, tá vendo? Não tem como. mas é muito engraçado, porque hoje no consultório eu atendi, e aí eu não lembro direito qual era o assunto com a paciente. eh, Eu falei assim: "Nossa, você tá linda, que não sei o quê". "Não, linda até você". Eu falei assim: "Não, linda eu sou todo dia. Até o dia que eu tô feia eu me acho linda". Eu Mas falei: é assim que tem que ser mesmo. eu levanto todo dia, eu me olho no espelho, eu posso estar descabelada, sem nada". Eu falei assim: "Gente, hoje eu vou ficar linda, maravilhosa e A vou". autoconfiança, ela dá um poder que só ela dá para qualquer ser humano. É Uhum. o poder da gente dizer sim e não. Porque uma pessoa que é muito confiante, ela tem confiança, ela consegue dizer: eu não quero isso, eu quero isso, eu não mereço isso, eu mereço aquilo. Você E não fica em cima do muro, Na é né, uma você coisa verdade, eu ligada toma à acho outra. que é até decisões. além, ela consegue fazer você sentir e permanecer naquilo, né. Exatamente. Porque muita gente sabe, sente, mas não tem aquela força, aquele Ou permanecer, ou até mesmo não permanecer, exato, porque Ju. aquilo não é o suficiente, porque você sabe Exato, que merece mais, exato. né. E tem a ver com o quê? Tudo volta à nossa imagem, à nossa aparência. Por isso que a área da beleza, o universo da beleza, ele transforma todas as profissões precisam de alinhamento de imagem. Até, Uhum. vamos dizer, até, sei lá, um presidente, ele vai precisar de algo, de uma Hum, saúde física, de alguma sim, coisa que liga com a imagem. é. Sim. Não vai poder vestir qualquer coisa, a Ele roupa tem diz toda uma muito. consultoria, porque é engraçado, a gente já falou em episódios sobre vestimenta, né. Sim, A primeira dama, a Michelle Obama, quando na época que era, as fotos que ela tirou uma vez para uma revista, aquele jogo de cores dela, porque as cores dizem sobre o seu estado de espírito, da Tem a personalidade. sim, psicologia das Então cores, assim, né. realmente, a gente tem que se olhar no espelho e se sentir bem. Então, por exemplo, eu tenho muito cabelo branco. Quando o meu cabelo branco, que nem já tá aparecendo aqui agora, a hora que eu me olho no espelho, eu vejo isso, me dá uma tristeza, eu fico com uma cara de acabada, mas assim, você vai lá, você muda, você dá um jeito de corrigir. Parece que a hora que eu pinto o cabelo, é outra coisa, parece que te já revigora, você já resgatou. resgata aquilo ali, né? Então, a forma como você se vê e como os outros te veem também. Eu acho que é importante, só que tem que começar pelo autoconhecimento, igual você Sim, falou, né? A gente tem que se ver antes dos outros porque nos verem, os outros nos veem como nós deixamos ser ser vistos. vistos. Se a gente não se enxerga, os outros também não vão nos enxergar, Uhum. não é mesmo? Eu E é acredito aquilo, muito eu nisso. também, eu também. E é questão de energia, é posicionamento, é comportamento. Não adianta ser só profissional, mas tem que ter o comportamento de um profissional, tem que ter a Uhum, aparência de um profissional. Por uhum, isso que a área da beleza a gente alinha a imagem, mas também o comportamento, e aí junta com a expertise técnica, e é assim que eu acredito que qualquer área pode ter sucesso. uhum. Eu, Não, agora sou eu, você já perguntou. tá bom, pode falar, depois eu Ô Ju, pergunto. deixa eu te fazer uma pergunta, assim, que você estava falando do
do diferencial da sua marca. Micropigmentação. É tatuagem? Micropigmentação ou nanopigmentação também pode ser chamado, Tá, tá? tá. Nanopigmentação. Não é tatuagem, mas pode ser se quiser, Hã. mas não é tatuagem. O objetivo é não ser tatuagem. A Hum. diferença está exatamente na execução de implantação. Não Então, é no produto, na não, tinta utilizada, é não. na técnica aplicada. Não, porque eu posso usar existem 2 tipos de produtos, existem produtos que é pigmento, que é específico para tatuagem, e os que são de micropigmentação. Mas eu posso transitar entre os 2. Eu posso trabalhar Você com os pode 2 trabalhar com os e 2. fazer um procedimento que vai sair da pele. A diferença está aonde eu implanto o pigmento. Então a nossa pele, por exemplo, ela é formada por 3 camadas: derme, epiderme e hipoderme. Se eu atingir certa camada, eu faço micropigmentação. Se eu atingir certa camada, eu Vai faço na tatuagem. tatuagem, Então, assim, a entendi. micropigmentação, ela tá na derme papilar. Você sabe que eu sempre achei que fosse a tinta, o pigmento usado. Que era Não Não, é. Olha não. só a ignorância minha, Não. né. Não, mas É. isso esse não chega a ser ignorância, é porque isso não é falado, né, então não é uma coisa que, a cliente em si sabe, a não ser a as profissionais, né, mas hoje eu acho que os profissionais estão falando até mais disso. Mas é a implantação, se eu implantar na camada correta, eu vou fazer com que o pigmento que o corpo humano, ele tenha força de fagocitar, a gente Aham, chama sim. fagocitose para fazer a expulsão daquele corpo estranho. Se eu atingir uma camada muito profunda, ele vai Vai. fagocitar, mas não vai ter força suficiente de Por isso que você expulsar. consegue remover, os pigmentos quando a gente falou lá Isso, da remo que não é isso, isso, definitivo. porque aí aqueles que não foram expulsos com o procedimento ou que foram feitos tatuagem mesmo, aí fazem o procedimento ali de reversão, de remoção, para tirar esse pigmento da pele, forçar o organismo a A tirar se o tirar. pigmento da pele para fazer um novo. E é para que agora sou Então eu, vai, porque o que eu ia perguntar linka com o que você falou, então tem vai. relação. Eu queria tirar uma dúvida, você faz Hum. correção de cicatrizes? Olha, a parte, quando fala de cicatriz, é paramédico. A gente entra num assunto que chama paramédico da micropigmentação. Se Hã. for cicatrizes relacionadas a rosto, que é sobrancelha, pálpebra e lábio, Ok, sim. é, Eu não atuo na parte corporal. entendi, mas às vezes alguma Sim, cicatriz nessa região que sim. você cuida. Por exemplo, que é muito comum, uma cliente que tem cicatriz de herpes no lábio, ou que sofreu um acidente, teve um corte e ficou uma cicatriz É. na É muito sobrancelha. comum, né, aquele supercílio, você dá pontinho, daí o pelo não cresce mais, fica falha. Exatamente. Ou até mesmo uma patologia, uma alopécia, Alopécia. é a cliente que tem Hum. alopécia, lábio leporino. Ah, e aí Então tudo isso a gente disfarça? exato. Nossa, que Porque aí legal. não entra só na parte de embelezamento, aí entra já na parte paramédica, onde a gente trata a pele, porque eu estou trabalhando com uma ferramenta que introduz uma agulha na pele. E aí essa agulha vai fazer uma ranhura, vai fazer uma Aham. lesãozinha ali nas fibras da pele e vai forçar o organismo a regenerar. Então eu também estou tratando a pele. Então aí o Hum. processo é diferente quando Sim. entra nesses casos, né? Não é simplesmente pigmentar, Mas mas te dá para ser feito. procuram por esse Sim, muito, motivo. muito, com certeza. Dá para ser feito Porque o com forma de rosto é um lugar que tratamento. todo mundo quer esconder cicatriz, né, ninguém É. quer ter cicatriz visível no rosto. Exatamente. Assim como também a gente fala que é tratamento, que são várias sessões, não uma só, lábios escuros, por exemplo, lábio de negro, lábio roxo, um lábio manchado. Que Eh, você a faz? gente abre um protocolo de tratamento para aquele tipo de lábio. Então, assim, existem vários tipos de lábios escuros. Hã. Aí eu vou analisar qual é o grau do escuro daquela placa de melanina, e aí eu Aham. vou abrir um tratamento para ele, que vai ser várias sessões. Aí eu vou tratar o escuro e depois eu vou colorir.
Então dá para tirar completamente aquela Nossa! sensação de um lábio manchado. É como se você estivesse neutralizando, Ju? Exatamente, é bem comum usar essa palavra neutralização. Uhum. Neutralização não é coloração, tem nada a ver Uhum. com a E pinta o do e o lábio. negro tem uma boca, né. O desenho Nossa, Já é uma maravilhoso, boca lindo, nossa. linda. é. Nunca vi, gente. Não que a É. gente não deva se aceitar, né, mas por que não mudar se caso você queira, né. Caso Então incomode, tem né, eu sou a exato. favor Eu disso. sou a favor também de não é que tem que mudar, mas se a pessoa ela tem um lábio escuro, manchado, principalmente os manchados, né, que não é somente escuro, é cheio de E aí o manchas, batom às vezes não tampa, ou não não gosta de usar tampa, batom, ou não tem como ficar de batom o tempo não tem o todo. Se for desenho um homem, daí é não tem o desenho do lábio, então dá aquele aspecto que às vezes visivelmente não perde fica o agradável. contorno. A Uhum, pessoa ela se incomoda bastante, então eu tenho muitos clientes que procuram por isso, para entendi. ter essa uniformização de cor e depois elas querem colorir para ter aquele lábio mais sedoso, mais vistoso, Hum, com aspecto mais mas saudável. aham. Ô Ju, e essa a sua técnica, ela sai com o tempo? Sai, sai. Depende também do que a cliente deseja, né. Todas vão sair, mas algumas saem mais rápido e outras demoram um pouco mais. Na verdade, não tem nada duradouro nessa vida, a gente tem que ficar Sim, fazendo manutenção, né. exatamente. É aquilo que eu falei, não é tatuagem, mas se a cliente quisesse que fizesse uma tatuagem, até dá para fazer. A gente não faz hoje, porque a gente sabe que a longo prazo não fica bom. E aí é o Uhum, nosso nome. Então eu não faço uma tatuagem, não faço um Perfeito. procedimento para ficar uhum, para sempre. Mas se ela Hum, quer que dura um pouco mais, assim, o limite que dá para uhum. ficar, ok, eu faço. uhum. E se é aquela que tem muito medo, eu posso fazer para durar 3 meses. Entendi. Mas Pouco tempo, mesmo depende do que ela quer. Ah, mesmo a entendi. tatuagem, você também desbota, você vai lá retocar a tatuagem, né, então É. Tudo é muda, mo é. tudo muda e esse Porque a essa pele mudança muda, né, a gente exato. envelhece, a característica da pele fica diferente, então Fatores externos, né, não é só a nossa pele, o interno, o sol, a água, os produtos, química, produtos, tudo tudo. vai influenciar no desbotamento, né, enfraquecimento da cor. E aí a mudança do efeito vai precisar ter ali sempre uma manutenção. Perfeito. Diretas. Mulheres, chegou a hora do nosso direta delas. Ju, primeira direta. Todo mundo pode fazer micropigmentação ou tem alguma contraindicação? Hã, tem contraindicação. Quem não pode? Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Em relação a fatores de saúde. Então, por exemplo, a gente não faz micropigmentação em gestante, Hum, a gente não faz em pessoas que estão passando por algum tratamento de quimioterapia, uhum, a gente não faz em pessoas que estão fazendo uso de, Roacutan, por exemplo. Se a pessoa ela tá doente ou tá recém saindo Hum. de alguma enfermidade, tá tomando medicamentos, também seria uma restrição. Então, nestes casos de saúdes, nem todo mundo. uhum. Fora o caso de saúde, aí qualquer Qualquer pessoa pode pessoa. fazer, desde que esteja saudável. Só uma pergunta aqui. Independe da idade, Ju? Ou Independente da idade, mas aí claro que entra o bom senso do profissional e também o alinhamento de autorização dos expectativa com pais? a cliente, né. Uhum. Por exemplo, se eu vou fazer um lábio, uma sobrancelha, o pálpebra, enfim, de uma menina de 15 anos, eu vou ter que ter autorização da O mãe, dos consentimento, responsáveis, Uhum. né. e obviamente nem se ela me pedir para ficar marcada eu não vou fazer. Daí ela se arrepende e É. faz o quê? Exato. Ela a Ju foi uma péssima Não, profissional, então, né. nela eu não vou fazer isso. Outra coisa, é uma senhora, eu já atendi senhora de 80 anos, por exemplo. Não dá para ser feito nada que tenha muita definição, porque a pele já tem bastante flacidez. Uhum. Então, as restrições seriam, no caso, a pessoa querer uma coisa que não é viável ali, tecnicamente, num bom senso ético profissional. Aí seria uma restrição. Do Tá. contrário, tudo é adaptável e acaba sendo saudável para todas as idades e qualquer sexo. Ô Ju, e fazer micropigmentação é muito sofrido? Não é, hoje em dia não é. Por quê? Porque além da técnica ela ser muito sutil, a gente utiliza anestésico.
Então, tem formas de De diminuir o amenizar o desconforto. desconforto, tá. Exatamente. Eu tenho clientes que sentem ali um certo desconforto, mas aguentam tranquilo fazer o procedimento, e tem um cliente que dorme. Tem um cliente que Dorme. dorme de roncar. Dorme. Igual eu dormindo fazendo tatuagem. Aí, ó. Então você dormiria, com certeza. Porque aí é uma ranhura, é muito sutil, é muito delicado, né? Então tem cliente que realmente consegue até dormir. É, porque tem gente que não faz, olha lá, mulherada, porque morre de medo de ter dor, né? Sim, Principalmente na região do olho, da sim. boca. Principalmente. Principalmente a pálpebra. É, né? É, porque é uma região muito íntima, né? Muito delicada. Mas aí onde eu sempre falo, doer vai doer. Não, Mas não é insuportável. essa dor diminui quando é feita por um profissional experiente, porque ele vai saber controlar ou fazer ali no meio uma adaptação de acordo com E, com a pessoa. e aí, eu acho que essa questão também do lugar, do profissional que está te atendendo, daquele ambiente, desde a sua recepção e chegada, isso aí melhora muito. Porque a Completamente. pessoa já entra lá preparada, Relaxada, relaxada, relaxada. ela entra com uma outra visão do que quando ela chega, ela é mal atendida, ela já não gosta da recepção, já cria um estresse, já cria um Exatamente. nervosismo, e aí você sabe que Se a gatilho cliente, para dor se a profissional não tem paciência de não tem que. explicar, de tirar as dúvidas, tem cliente que eu respondo a mesma coisa 10 20 mil vezes, vezes. isso, 10.000 vezes. Mas como se estivesse te perguntando pela primeira vez, né? Exatamente, eu vou ficar respondendo. Aí ela responde, não faz ainda naquele dia, no outro dia ela vai e pergunta de novo, e não faz naquele dia ainda. Sabe aquela cliente de design, por exemplo, que aí tá decidindo se vai fazer a micropigmentação, mas tem dúvida. Toda vez que ela vai fazer design, ela Ela faz tem aquele monte de medo, ela fica em cima pergunta. do muro. Exatamente. E a gente vai indo com jeitinho até desconstruir, né, aquele medo dela e passar o máximo de segurança. Porque é um relacionamento, né? Falo para os clientes, não Sim. é simplesmente, eu fiz, tchau. Não, a gente cria um vínculo, eu que vou cuidar de você, eu que vou cuidar do seu rosto, da sua pele, então eu conheço a vida das minhas clientes, É, às vezes até é, mais que o próprio marido na delas. verdade, é assim que deveria ser, Verdade. né? Que a gente sabe que tem lugares que não acontece isso. É. Mas aí onde acontece o quê? Não sustenta e não consegue ter Eu, sucesso. eu vou falar porque eu já passei por isso, porque eu fui despigmentar a minha, que ficou acinzentada, e eu fui 2 vezes e não voltei mais. Falei, deixa assim, agora a gente pinta os pelinhos para disfarçar. Pelo Porque eu tratamento. não me sentia bem desde quando chegava no lugar e. Pois é. Eu também já me senti assim em lugares, e aí isso serve de experiência, como eu lido com pessoas, de trazer o máximo de aconchego. Pra fazer totalmente É, diferente porque eu no não seu espaço. quero que a pessoa sinta aquilo que eu também já senti de Uhum. desconforto. Uma coisa que eu acho péssimo, por exemplo, eu acho péssimo e eu trago muito isso para minha equipe. Eu acho tão feio quando você vai num lugar e os próprios atendentes, eles começam a falar mal da empresa. Ah, Não, isso aí é isso não Ou terrível. existe, né? reclamar ali do Terrível. trabalho na frente da cliente, ou falar de algum problema que aconteceu na Na frente da frente outra é. cliente. É um É. absurdo. Já aconteceu de eu estar em um lugar e acontecer isso e eu me senti Você quer totalmente levantar e ir insegura. embora, então você quer Constrangida. levantar Você e ir fica embora. totalmente constrangida. Insegura, poxa, se É. aconteceu aquilo na sua frente falando ali, vai acontecer com você também. E aí eu acho que são erros que podem É, ser evitados, né? Com Com certeza. treinamento. sim. Não é Ju, simplesmente abre a empresa e pronto, deixa tocando, não. Planejamento, desde a equipe, desde a recepcionista, E tá do sempre revendo cafezinho. isso, né? Exatamente, uhum. Reforçando. exatamente. É. São detalhes e detalhes, vários fragmentos de detalhes e detalhes que vão compor uma empresa de sucesso. Uhum. Ju, para a gente terminar, porque nosso tempo já deu, É. se você pudesse deixar um conselho para as nossas espectadoras, Espectadores. Um conselho no âmbito profissional. no âmbito profissional. O meu Um no conselho, âmbito profissional e um no âmbito pessoal, se você puder. tá, tá, no âmbito profissional, o meu conselho seria, não se limite pela opinião do outro. Não é porque deu errado com o outro que vai dar errado com você. Se você sabe e sente que pode ser diferente e quer ser diferente,
busque o seu futuro diferente, porque as coisas só mudam quando a gente muda, né? Mas a gente tem que primeiro enxergar e aceitar isso. E outra, o máximo que vai acontecer é você voltar à estaca que estava, vai por mim. Então dá o próximo passo, se arriscar. E claro que quanto mais conhecimento você tem, você vai em busca, os riscos que você se submete são riscos pensados. Porque lá atrás eu me arriscava sem saber de nada. Hoje eu me arrisco, mas eu diminuindo as chances de Você errar. calcula. Exato, eu tô calculando, porque eu tenho mais maturidade, mais vivência. Então, para conseguir isso, a grande chave é saber escolher as pessoas que estão à sua volta. Seria isso. E com certeza, independente do que você decida fazer, vai dar certo. Muito bom. E no âmbito pessoal, aí entra também uma frase que eu adoro, né? Que é essa frase diz muito sobre mim também. O que nos aconteceu, o que te aconteceu, não dita o seu futuro, mas o que você faz com o que te aconteceu, né? Então, independente do que você tenha passado, o seu futuro só vai depender do que você decidir de agora, é a partir de agora para frente. Esquece o passado, usa o passado como experiência para dar um passo mais forte, mais certeiro, recalcular a rota e seguir em frente. Muito bom. É sobre isso. Maravilhosa. Que tá com só Nossa. enchendo de água. Mulherada, a gente termina aqui esse episódio. Eu espero que tenham plantado uma sementinha. Para vocês serem independentes, porque sim, todas nós somos empoderadas. Então é isso, muito obrigada, muito boa noite. Ju, muito obrigada pela presença, muito obrigada por ter compartilhado tanta sabedoria e tanto conhecimento. Por se expor Por se também, expor por abrir dessa a sua maneira, história, porque não é qualquer uma que faz isso também, né? É lindo, realmente foi emocionante. Você é uma pessoa iluminada e muito especial. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com mulheres também que eu me inspiro e acho fodásticas também, né? Mulheres, a gente tem que se unir assim, Isso. para fazer com que todas as outras também sejam. Então, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Imagina. Eu amei compartilhar com A gente que vocês. agradece e vocês têm que agradecer. Beijo. Até a Até a próxima. próxima.